Olá, graça e paz de Cristo Jesus. Amém, queridos. 30 dias de arrependimento, 30 dias de confissão de pecados, 30 dias de renúncia. O pecado que nós vamos falar nesse momento é o pecado da inconstância. Provérbios 28, verso 14 diz assim: Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Deus, muito obrigado por sua palavra. Ministra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A nossa salvação está na nossa perseverança. Feliz o homem constante no temor do Senhor. A alegria, o crescimento, o nosso desenvolvimento está não em nossas atitudes, mas nas atitudes continuadas. Por que nós paramos? Por que nós nos cansamos? Por que nós colocamos a mão no arado e logo desistimos da nossa jornada? Porque começamos a edificar uma torre e logo a paramos? Porque começamos um regime e desistimos? Tentamos aprender uma nova língua e desistimos? Sabe, filhos, eu quero desafiar você a acreditar em nome de Jesus que o mesmo Deus que tem começado a realizar em nós uma boa obra é o Deus que irá completá-la em nome de Jesus. Nós começamos e paramos porque não conseguimos ver, contemplar o resultado das nossas ações. Nós começamos e não terminamos porque não conseguimos ver o fruto do nosso trabalho. Lance a tua semente ao amanhecer, lance a sua semente ao entardecer, porque você não sabe qual delas irá germinar. Assim dizia o grande rei Salomão: seja constante, semeie pela manhã, semeie ao entardecer, porque pode ser que uma semente germine ou outra, ou até mesmo ambas as sementes. Mas semeie. Naamã é desafiado pelo profeta de Deus a mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A cura só veio após o 7º mergulho. Constância, constância, persistência, perseverança no caminho. A chuva veio sim, mas o moço de Deus, o moço do profeta Elias, é desafiado a subir 7 vezes no monte. E pela 7ª vez ele volta dizendo: eu vejo uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. E então Elias entende que este era o sinal e a chuva de fato vem. Prossigamos em fazer o bem, perseveremos no caminho. O livro de Apocalipse é um livro, uma carta de Deus a nós e também às igrejas, às 7 igrejas da Ásia Menor. E um dos temas abordados é o tema da perseverança, da continuidade, da persistência no caminho. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o preço caríssimo que o povo de Israel pagou por suas inconstâncias. O livro de Juízes, por exemplo, nos relata um período que envolve cerca de 400 anos. Desses 400 anos, 300 anos foram vividos com Deus, mas 100 anos foram vividos no pecado. Tempo que custou caro. Sansão, por exemplo, um dos juízes que governou sobre Israel, foi consagrado desde o ventre ao Senhor. Foi gerado no Espírito por Deus para ser um libertador. Mas nós, quando acompanhamos a vida de Sansão, nós encontramos altos e baixos sobre a sua própria vida. Como lhe custou caro os seus períodos de queda. Como tem custado caro a nós a nossa inconstância, a falta de hábitos saudáveis. Filhos amados, em nome de Jesus, o que nos traz a vitória não é só apenas as nossas ações ou atitudes, mas são as ações e atitudes continuadas, o que eu estou chamando de hábitos. Jesus desenvolveu hábitos saudáveis. Jesus foi um modelo, um referencial de homem para nós. E como homem, ele venceu. Desenvolveu o hábito da oração. Como de costume, Jesus se retirava a locais solitários para orar. Como de costume, Jesus estava todos os dias no pátio do templo, ensinando, se afadigando na palavra do Senhor. Como de costume, Jesus estava todos os dias na prática do bem, curando os enfermos, expulsando demônios, anunciando o ano aceitável do Senhor.
Perseverança é a marca daqueles que serão salvos, aqueles que põem a mão no arado, aqueles que começam a edificar uma torre e a terminam e não olham para trás e concluem. Até o dia de hoje, você começou e parou porque não conseguiu ver o fruto do seu trabalho. Trabalhar para quê se não terei resultado? Trabalhar para quê se não verei o fruto do meu trabalho? Para que continuar? Então nós desistimos. Eu nunca vou conseguir aprender a falar uma nova língua. Um inglês, um espanhol, um italiano, um francês. Para que estudar? Eu nunca vou conseguir passar num concurso. Para que estudar? Sabe, queridos, nós encontramos que o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Nós nos boicotamos, nós nos sabotamos porque temos dificuldades com a nossa autoestima, com a nossa autoimagem, nos vemos incapazes. Eu quero desafiar você a crer em um Deus que pode fazer muito mais, infinitamente mais, de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. É Ele que opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Os sonhos que eu tenho são sonhos que surgiram do próprio Deus. E Ele vai me fortalecer para que eu possa realizá-los na força, no poder, no modo e no tempo de Deus. Aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completá-la. Tudo que Deus começa, Deus termina. Deus não deixa a sua obra pela metade. Ele começou uma boa obra em minha vida. Ele começou uma boa obra na sua vida. Por isso, persevere no caminho. Persevere em Deus. Persevere porque você está em Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Hoje, a sua frustração, a sua incapacidade, as suas limitações não vão mais determinar o seu futuro. Porque quando eu coloco a minha limitação aos pés de Cristo Jesus, quando eu coloco as minhas incapacidades, eu posso experimentar o milagre da multiplicação, o milagre da provisão. Naamã não poderia curar a si mesmo de sua lepra, de suas enfermidades. Era um alto oficial, general de guerra da Síria, mas era leproso. O seu papel era unicamente obedecer. Primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. O que Deus está querendo nos ensinar com esse relato de cura? Que o milagre poderia ocorrer no primeiro mergulho, sim. Mas o que Deus quer nos ensinar é que muitas vezes o milagre vem a mim e a você pela continuidade da ação, pela continuidade das atitudes, por aquilo que eu faço hoje, amanhã e depois. Eu emagreço não como resultado de um dia de regime. E eu engordo não como resultado de ter comido demasiadamente numa única refeição. Não. Hábitos saudáveis nos levam à vida. Falta de hábitos nos levam à morte. O justo floresce e cresce e prossegue por causa da sua vida disciplinada, pelo domínio próprio, pela vida de oração, de busca e de santidade. Mas o ímpio perece por sua falta de indisciplina. A indisciplina faz com que nós percamos os sonhos e as promessas de Deus. A indisciplina, a inconstância, ela é um aborto aos planos do Senhor. Para que continuar a lutar se eu não verei a vitória? Para quê? Para quê? Queridos, eu quero desafiar você a crer em um Deus que traz vitória, em um Deus que traz graça, em um Deus que traz poder sobre a sua vida. Não transfira a responsabilidade das suas ações a outros. Que se queixe o homem, queixe cada um dos seus próprios pecados. É isso que a palavra de Deus nos diz. Por que nós estamos caídos e prostrados? Estamos caídos, estamos prostrados por causa dos nossos próprios pecados. É Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos dá graça, mas eu e você precisamos entender que nós somos responsáveis pelo nosso futuro. Há um caminho de vida proposto por Deus, há um caminho de vitória proposto por Deus, há um caminho de paz, há uma fonte de águas tranquilas, há uma promessa a ser conquistada. Entretanto, a conquista dessa promessa
Não depende de Deus, depende de mim e de você. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro do profeta Oséias, capítulo 14, verso 1. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Você está caído por causa dos seus pecados. Você fracassou não porque não tinha uma promessa. Você tinha uma promessa a seu favor. Deus estava disponível a você. Você tinha recursos, você tinha força, você tinha direção, você tinha sabedoria, você tinha tudo o que você precisava para vencer. Mas mesmo assim, você pereceu. E por que pereceu? Porque não agiu com continuidade, com perseverança no caminho do Senhor. Se cansou, se afadigou, desistiu, desanimou, ficou chateado, ficou ressentido, ficou frustrado, frustrado com Deus, frustrado com a igreja, frustrado com pessoas, amargurado. O que ocorreu? Cansaço, apatia, indiferença, desânimo. Não corro mais. Tirou a chuteira, tirou as luvas, não subo mais no ringue, não luto mais, queridos. Por que você está caído? Você está caído, como o profeta Jeremias diz em nome do Senhor. Esse povo fez duas maldades. A mim me deixou e cavaram para si cisternas rotas, cisternas que não retêm água. Volte para Deus. Persevere no caminho do Senhor. Persevere na presença do Senhor. Seja contínuo, seja constante. Aonde? Em Deus. Deus começou a boa obra em você. O diabo, filhos, ele não pode roubar a sua fé. Ele não pode te destruir, mas ele pode sim te seduzir. Ele é o pai de toda prostituição, o pai da mentira, do engano, do sofisma, da inverdade. Ele sim quer roubar a sua paz. Ele é comparado no livro de Apocalipse à grande meretriz, mãe de todas as meretrizes. A arte da sedução. Ele domina a arte de sequestrar a mente, o raciocínio, o pensamento. Ele quer te seduzir a desistir. Pare. Não vá à igreja. Não vá à casa do Senhor. Não continue no caminho de Deus. Saia disso. Só tem hipócrita, só tem gente falsa. Desista. Essas promessas não são para você. Você não vai vencer no final delas. Pare com isso. Sabe, queridos, quero desafiar você a crer e a entender que nós não podemos nos tornar reféns do medo, da ameaça trazida pelo diabo. Persevere, persevere. Na vossa perseverança encontrareis descanso. No vosso agir, na continuidade do agir, encontrareis o que? Salvação, descanso, vida. A plenitude de vida é uma promessa para aqueles que perseverarem. Uma vida abundante é uma promessa para aqueles que perseveram. A vitória é para aqueles que lutam em perseverança todos os dias. É por isso que Jesus nos ensina na oração diária: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Todos os dias Satanás vai tentar inventar mentiras, sofismas, inverdades, criando fortalezas mentais, inverdades, né? Pensamentos irreais, crenças irreais, para que você desista da luta. Não desista. Satanás se apresenta como um grande homem, um Golias, um gigante, mas eu quero dizer, toda autoridade e poder que se levantar contra o nome do Senhor cairá. Você não é forte por si só, e você está certo. Mas a sua força não se baseia, não se resume em sua própria capacidade. Sua força é definida pela força do seu Pai que está com você. A sua força bélica, militar, sua força de guerra é definida pelos seus aliados. Quem está ao seu lado? O Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o justo juiz, o grande advogado. Persevere, persevere, persevere. Pastor, estou cansado. E sabe por que nós nos cansamos? Porque muitas vezes nós estamos como os cristãos da igreja da Galácia, que começaram no Espírito e agora estão tentando encontrar aperfeiçoamento na carne. Oh, Gálatas, como que vocês são insensatos. Vocês são tão insensatos que vocês começaram essa obra no Espírito e agora estão tentando terminá-la
na força do braço, na força da carne. Não, não é dessa forma. Livro de Daniel, no capítulo 9, verso 16, diz assim: por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém, o teu povo, uma desonra. Uma desonra. Nós nos tornamos uma vergonha, uma desonra por causa dos nossos pecados, por causa dos pecados dos nossos pais. Nós fracassamos por causa dos nossos próprios pecados. Eu não posso transferir o meu fracasso para o outro. Adão, o que você fez, filho? O que eu fiz, Senhor? Foi a mulher que o Senhor me deu. E ela comeu do fruto e me deu. Eva, o que você fez? O que eu fiz? A serpente me enganou. Não posso transferir o meu fracasso, a minha culpa sobre a vida do meu irmão. Queridos, assuma a sua responsabilidade. A minha vitória está na minha perseverança. Satanás luta contra a minha vida todos os dias. O império das trevas se levanta contra os filhos de Deus, mas eu tenho promessa de vitória. Por que eu permaneço lutando? Porque pela fé eu contemplo a minha vitória. Por que permanecer no caminho? Porque pela fé eu creio que Deus está comigo. Porque pela fé eu consigo contemplar o último capítulo da história. Sou vencedor. Eu não irei vencer, eu já sou um vencedor. Por isso, eu posso começar então a estudar uma nova língua acreditando que Deus já me deu graça. Mas a grande dificuldade é que eu não consigo ver a mim mesmo como um vencedor. Eu me sinto como um gafanhoto, eu me vejo como um gafanhoto, então eu me porto como um gafanhoto. Eu olho meus adversários e eu vejo eles como gigantes e eu me porto como um gafanhoto diante dos gigantes. Assim, os israelitas olhavam para si mesmo e para os seus inimigos. Por causa disso, toda aquela geração incrédula pereceram no deserto. 40 anos eles peregrinaram no deserto até que toda aquela geração incrédula perecesse. Inconstância coloca um fim aos planos de Deus. Inconstância permite que o diabo entre dentro da minha casa e roube aquilo que Deus me deu, porque eu mesmo abri a porta, dei legalidade ao império das trevas. É apenas uma mosca morta, um único pecado, uma única ação pecaminosa estraga todo o unguento, estraga todo o perfume. Uma mosca morta, somente uma mosquinha morta que cai na obra do perfumista. E aquele perfume, aquele unguento se perde por causa de uma única atitude de pecado. Persevere, persevere. Pecado custa caro. Pecado põe um fim aos planos de Deus. Pecado me aproxima do diabo, do inferno, do império das trevas. Persevere. Persevere na sua santidade. Persevere na sua busca com Deus. Persevere na sua vida de oração. Persevere. Continua. Siga em frente. Deus é contigo. Não desanime. Ser forte. Ser corajoso. Deus conhece nossa estrutura, Deus sabe que somos pó, mas Ele nos desafia, filho, persevere, persevere, persevere. Eu estou com você todos os dias, você vai ter aflição, mas prossiga, prossiga, eu estou do seu lado, o diabo vai se levantar, prossiga, você já venceu ele no final, o império das trevas, os demônios vão se levantar, prossiga, você é um vencedor, não desista. Não desista de caminhar com Deus, em nome de Jesus. Você é um vencedor. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança é a chave da vitória. Perseverança é um fator decisivo na sua vitória. Por isso, se você sabe o último capítulo da história, que você é um vencedor, que o seu nome está escrito no livro da vida, se você sabe que tudo que Deus começa, Deus termina. Se você sabe que Ele colocou em nós o desejo, é aquele que vai realizar também o desejo do nosso coração. Se você sabe que Deus é que sabe, conhece os planos que tem para mim e para você, planos de paz e não de mal, continue. Por que você parou de lutar? Por que você parou de enfrentar? Continue, filho. Pare de crer nas mentiras do diabo. Faça como a Bíblia nos ensina nos livros de Esdras e Neemias. Não desça para ouvir as palavras dos opositores.
Não desça para ouvir os teus inimigos, Tobias, Sambalá, Gesem, o Arábio. Não, não, não. Ouça que o seu pai lhe diz. E ele diz que você pode nele, que você é capaz nele. Você pode sim. Comece hoje o seu regime, comece hoje o seu estudo, comece agora a entregar os seus currículos, comece hoje a confessar, renunciar e se arrepender dos seus maus caminhos. Comece hoje uma caminhada, uma jornada de vitória, porque Deus é contigo. Deus te abençoe, que Deus nos livre da inconstância, que Deus nos livre, porque feliz é o homem que é constante no temor do Senhor. Ele não verá a destruição provocada pelo diabo. Constante nos fala sobre segurança, constância nos fala sobre a presença contínua de Deus sobre as nossas vidas. Cuidado, o diabo sabe quando você está longe do Pai. Fique atento. Satanás, o maligno, o lobo, o leão que ruge, ele não ataca o rebanho, ele ataca a ovelha dispersa. Ele ataca a ovelha solitária. Não ande só. Persevere no caminho, persevere em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Sua vida, sua casa. Decida agora estabelecer hábitos, rotinas saudáveis. Crie novos hábitos para que você então possa ter uma vida de disciplina, porque a indisciplina mata o tolo, mas a perseverança, a disciplina em Deus, a continuidade, traz vida e salvação. Na sua perseverança você vai encontrar descanso, salvação e vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.